Olá, alunos. Nesta aula vamos estudar sobre sequências recursivas e não recursivas. Vimos na aula anterior a definição de sequências. Vimos que uma sequência ela apresenta um conjunto de dados escritos numa ordem bem determinada e que para representar uma sequência escrevemos seus elementos ou termos entre parênteses. E nesta aula vamos estudar o que é uma sequência recursiva e o que é uma sequência não recursiva. Bom, a sequência recursiva. A sequência recursiva ocorre quando o termo seguinte pode ser calculado em função do termo anterior. Ou seja, o padrão seguido por essa sequência é determinado a partir do termo anterior. E como iremos saber isso? Bom, o que podemos perceber nesse exemplo A é que a determinação do termo posterior é somado 3. Do 2 para o 5 é somado 3. Do 5 para o 8 é somado 3. Do 8 para o 11 também é somado 3. Então, se percebemos este padrão, a determinação do próximo termo é a soma do termo anterior mais 3, dizemos que essa sequência é uma sequência recursiva. Nesse exemplo B, temos a sequência 21, 11, 1, menos 9, menos 10. Então, vamos determinar esse padrão. Vamos verificar se essa sequência segue um padrão em que o termo posterior depende do termo anterior. Bom, 21. O que aconteceu do 21 para o 11? Do 21 para o 11 foi diminuído 10. 21 para o 11 foi diminuído 10. Subtraiu-se 10. Do 11 para o 1 também foi diminuído 10. Foi diminuído 10. E do 1 para o menos 9, também diminuído 10. Se eu tenho 1 menos 10, diminui e conserva o sinal de maior número, menos 9. Então, vemos também que essa sequência segue um padrão em que o termo posterior depende da subtração, que o termo posterior depende do termo anterior. E que o padrão dessa sequência é subtraindo-se 10. Qual será o próximo termo após o 19? Será menos 19, menos 10. E será determinado o próximo termo. Então, se esse termo depende do termo anterior, essa sequência é dita uma sequência recursiva. E no caso da sequência não recursiva, temos que é uma sequência. Essa sequência ocorre quando o termo seguinte posterior não depende do termo anterior para definir os próximos. Então, se o termo posterior não depende do termo anterior, temos que essa sequência é uma sequência não recursiva. Vamos verificar agora. Primeira coisa para verificarmos é ver primeiro se segue algum padrão. Se o termo anterior depende do termo posterior. E do 2 para o 4, nessa sequência do exemplo A, temos que do 2 para o 4 foi somado, do 2 para o 4 foi somado 2. Ok. Do 4 para o 6, somado 2. Do 6 para o 8, também somado 2. Então, esses seriam uma sequência recursiva? Não necessariamente. Essa sequência poderia ser dita sequência recursiva se pensarmos que os próximos termos são determinados a partir do termo anterior. Mas ela também seria uma sequência não recursiva se identificarmos que se apenas vermos que
Essa sequência é a sequência dos números pares, ou seja, qualquer número par faz parte dessa sequência. Se qualquer número par faz parte dessa sequência, dizemos que essa é uma sequência não recursiva. Ou também se pensarmos que os números dessa sequência são múltiplos de 2. Se são múltiplos de 2, não precisamos do termo anterior. Sabemos que qualquer número múltiplo de 2, que é um número divisível por 2, fazerá parte dessa sequência. No exemplo 3, nesse exemplo B, na sequência, nós podemos ver que do 1 para o 8, somou 7. Do 8 para o 27, somou. Do 8 para o 27, somou 19. Então, assim já podemos perceber que não segue um padrão de soma. O termo anterior não depende do termo posterior. Não segue o mesmo padrão. Do primeiro para o segundo termo foi somado 7. Do segundo para o terceiro termo, somado 19. Se não segue esse padrão, então dizemos que essa é uma sequência também não recursiva. E qual o padrão dessa sequência? Nós podemos ver que do 1 para o 8, e qual o padrão dessa sequência? Bom, vamos aqui montar uma tabelinha, né? Eu tenho aqui primeiro termo de uma sequência, segundo termo de uma sequência, terceiro termo de uma sequência e assim sucessivamente. Nessa sequência aqui, temos que o primeiro termo elevado a 3 é igual a 1, né? O segundo termo elevado a 3 é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que resulta em 8. Qual o número elevado a 3 que vai dar 27? 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E qual seria o quarto termo dessa sequência? O quarto termo seria 4 elevado a 3 também. Então, temos esse padrão que é a posição do número, posição elevado ao cubo. Então, não temos, o termo posterior não depende do termo anterior. Ou seja, qual será o quinto termo? O quinto termo será 5 ao cubo. Qual será o décimo termo? 10 ao cubo. Não precisamos saber do termo anterior para determinar o próximo. Então, nesse caso, estamos tratando de uma sequência não recursiva. Nesse exemplo 1, nós temos os números de uma sequência recebem um nome e cada um dos termos ocupa uma determinada ordem, uma determinada posição. Vejamos a seguir. Bom, primeiro termo, número 1. Segundo termo, 4. Terceiro, 9 e assim sucessivamente. É possível escrever qual é a regra da sequência representada no quadro acima. Ou seja, se ele pede a regra, pede qual é a lei de formação dessa sequência. Primeiro, vamos determinar se essa sequência é uma sequência recursiva ou não recursiva. Para isso, vamos fazer o seguinte. Do primeiro para o segundo termo, aumentou quanto? Aumentou 3. Foi somado 3. Do segundo para o terceiro termo, 5. Aumentou 5. Do terceiro para o quarto termo, 9 para 16, aumentou 7. Então, essa sequência ela não segue um padrão de soma. Se ela não segue um padrão de soma em que o termo posterior dependa do termo anterior para ser determinado, dizemos que essa sequência é uma sequência não recursiva. E qual é a sua lei de formação? Vemos que
os valores dessa sequência, os números dessa sequência, dependem exclusivamente da sua posição. Ou seja, estamos falando dos quadrados perfeitos. E será essa lei de formação, essa representação dessa sequência será da seguinte forma. Primeiro termo ao quadrado, segundo termo ao quadrado, terceiro termo ao quadrado, quarto termo ao quadrado, em que o nono termo é igual o nono termo é igual a 9 vezes 9, que é igual a 81. Qual será a lei de formação dessa sequência? Nós utilizamos o A para representar termos de uma sequência. A1 para o primeiro termo, A2 para o segundo termo, A3 para o terceiro termo. Então, a lei de formação dessa sequência seria N para determinar AN, ou seja, AN seria igual a quanto? AN ao quadrado. Isso implica dizer que, se queremos determinar o décimo termo, determinamos o nono termo, que é 81, o décimo termo será igual. O A10 será igual a 10 ao quadrado, que é igual a 100. N é a posição do termo da minha sequência. Se N está na posição 10, esse termo será 10 ao quadrado, que resultará em 100. Exemplo 2, vamos determinar se essa sequência é uma sequência recursiva ou não recursiva. Primeiramente, para determinarmos, vamos ver se essa sequência ela segue um padrão. E vamos fazer o quê? Determinar esse padrão. Do 5 para o 7, o que é que acontece? É somado 2. Se é somado 2, é determinado o próximo termo. 5 para o 7 é somado 2. Do 7 para o 9 é somado 2. Do quarto termo para o quinto termo também é somado 2. Se segue um padrão, se segue este padrão, dizemos que essa sequência é uma sequência recursiva. O termo posterior depende do termo anterior. Bom, a tabela representa uma sequência iniciada em 5 e os termos seguintes seguem este padrão, o termo anterior mais 2. E para determinar o nono termo, qual seria o nono termo? O oitavo termo mais 2. Qual seria o décimo termo? O nono termo mais 2. Ou seja, no exemplo 1 temos uma sequência não recursiva, no exemplo 2 temos uma sequência recursiva. E é isso, bons estudos e até a próxima.